Fala pessoal, voltando aqui para resolver o exemplo, né, sobre paredes compostas. Tá? Então nós temos aqui uma parede de um forno, ela é constituída por duas camadas, ou seja, duas paredes. Né? Uma de 0,20 metros de tijolo, ou seja, ele está apresentando a nossa espessura, tá, na parede, de tijolo refratário, cuja a condutividade térmica é de 1,2 quilocalorias hora metro grau Celsius. Tá? Então, a nossa condutividade está em quilocalorias, né? Não está em joule, não tem problema, hora metro grau Celsius. E 0,13 de tijolo isolante, cuja condutividade térmica é 0,15 quilocaloria metro hora grau Celsius. Tá? A temperatura da superfície interna do refratário é 1675 graus Celsius, ou seja, a nossa temperatura 1. Tá? E a temperatura da superfície externa do isolante, a nossa temperatura 3, tá? É de 145 graus Celsius. Tá? Desprezando a resistência térmica das juntas de argamassa, né, que provavelmente aqui tem uma argamassa para fazer a junção desses tijolos, tá? Desprezando essas juntas, calcule o calor perdido por unidade de tempo e por metro quadrado de parede. Tá? Então aqui tem a parede refratário que trouxe as nossas unidades, né, para a gente trabalhar. Tá? Bom, se ele está falando, né, vou fazer a letra A primeiro, né? A letra A. Se ele está falando por metro quadrado, então a nossa área é de 1 metro quadrado. Tá? Tanto a nossa área 1 quanto a nossa área 2. Certo? Tanto a nossa área 1 quanto a nossa área 2. Ela vai ser a mesma em 1 metro quadrado. Perfeito? Bom, agora a gente vai precisar, tá, por unidade de tempo, né? No caso, aqui está em horas, então não tem problema algum. Tá? Então, o nosso fluxo de calor Q para a parede composta vai ser, então, a variação de temperatura total dividido pela resistência térmica total. Tá? Então, nesse caso, nós teremos temperatura 1 menos a temperatura 3, que é a temperatura de saída, dividido pelo resistência térmica da primeira, no caso a primeira parede é do tijolo refratário, mais a resistência R2, tá? Que é a resistência do tijolo isolante. Tá? Vou calcular R1. Como a gente calcula R1? Né? R1 vai ser dado por L1 dividido pelo condutividade térmica do material 1 vezes a área 1. Tá? Então, nesse caso, nós temos aqui que o comprimento é de 0,20, já trouxe em metros, isso é importante, né? Então 0,20 dividido pelo nosso K, que é 1,2, vezes a nossa área, que é 1. Tá? Não deixei a calculadora em aberto, mas ok, vou usar a minha calculadora de mão mesmo, tá? Para a gente ter esse valor. Então, 0,20 dividido por 1,2 é 0,24. Tá? No caso, a unidade dessa resistência, tá, gente? Ela vai ser, deixa eu só dar uma olhada aqui, fazer algumas mudanças. Caloria, metro quadrado, graus Celsius. Deixa eu só fazer aqui, análise dimensional. M, esse carinha aqui é quilocaloria por hora metro grau Celsius. Isso aqui é metro quadrado. Tá, aqui cortou. Vai ficar
Caloria metro quadrado, essa unidade então vai ser hora grau Celsius dividido por quilocaloria metro, tá? Ela vai estar trabalhando com essa unidade aqui, tá? E a nossa resistência 2 vai ser dada então por L2 dividido pelo K2 vezes a área 2. No caso, a área 2 é igual à área 1 e o comprimento L2, que é a espessura da nossa segunda parede, ela é de 0,13. Tá? Então, 0,13 ou 13 centímetros dividido por 0,15 vezes a área, que é 1. E nós temos que a nossa resistência 2 é 0,13 dividido por 0,15, 0,866, arredondando 0,87. Tá? Então, o nosso fluxo Q ele vai ser dado pela variação de temperatura, no caso 1675 graus Celsius, menos a nossa temperatura T3, que é 145, dividido, então, por 0,24 mais 0,87 aproximadamente, tá? Então vamos fazer aqui, parênteses, 1675 menos 145 vão ser 1530 dividido por 0,24 mais 0,87, 1,11. Então, o nosso fluxo de calor entre as paredes vai ser dado por 1530 dividido por 1,1, o que nos vai retornar 1378,4 aproximadamente, no caso, quilocalorias por hora, tá? Isso é quilocalorias por hora, né? Professor, mas como que você sabe que é quilocalorias por hora? A nossa unidade, né, da condutividade térmica, ela está em quilocaloria e a unidade de tempo está em hora, tá? Então, no final, ela vai sair em quilocaloria por hora, certo? Achei o fluxo que ele pergunta na letra A, tá? O fluxo perdido por unidade de tempo e por metro quadrado de parede, tá? Então, cada metro quadrado perde isso de calor por hora, certo? Se eu quisesse por segundo, eu faria então a divisão aí por 3.600, certo? E temos a letra B, que ele pergunta agora, né, na letra B, qual é a temperatura da interface refratário barra isolante, ou seja, ele quer a temperatura aqui no meio, tá? Ele quer a temperatura aqui no meio, tá? Só representando para vocês, gente, note que a temperatura 1 e temperatura 2, a reta ela é pouco inclinada, ou seja, esse material é um bom condutor térmico, tá? Como que a gente pode ver aqui. Essa reta ela está mais com aclive um pouco maior, ou seja, a diferença de temperatura deste ponto para esse é maior, porque você está trabalhando com um bom isolante térmico, tá? Então você consegue analisar essa diferença de temperaturas para bons e maus isolantes térmicos. Como que eu vou conseguir calcular, né? Então, essa temperatura T2, que é essa temperatura intermediária, tá? Bom, gente, o fluxo de calor ele é constante e o fluxo de calor ele pode ser dado por Q igual a condutividade térmica do material vezes a área vezes a variação de temperatura entre os dois pontos, né? Dividido então por L, né? A gente pode estar calculando desta forma. Então eu não preciso olhar para a nossa parede como um todo, eu posso olhar
simplesmente para este pedaço, né? Somente para L1. Então, Q vai ser igual a K1 vezes a área 1 dividido pelo L1 vezes a variação de temperatura, né? Que eu estou trabalhando apenas para a primeira parede. Então, ela é T1 menos a temperatura 2, né? E assim eu consigo achar essa temperatura 2. Tá? Nosso fluxo de calor a gente achou na letra A, 1378, 1378,4 vai ser igual ao material de condutividade da primeira, que é o refratário, então 1,2, vezes a área, que é 1, dividido pelo comprimento, né, pela espessura dessa primeira parede L1, que é de 20 centímetros, né, 0,20, vezes a variação de temperatura, né? A temperatura 1 é a temperatura de 1675 menos a temperatura 2, que é a que a gente quer descobrir. Tá? Bom, desta equação, 1378,4 vai ser igual a 1,2 dividido por 0,2 vai dar 6 vezes 1675 menos a temperatura T2. Tá? Esse 6 eu vou passar com ele então dividindo, 1378,4 vai ser igual a 1675 menos a temperatura T2, tá? Aqui então dividido por 6. Então 1378,4 dividido por 6 vai ser igual a 229,7 igual a 1675 menos a temperatura 2. Tá? Então a temperatura 2 passando para o outro lado, né, a gente vai ficar 229,7 mais a temperatura 2 vai ser igual a 1675. Então, a temperatura 2 ela vai ser 1675 menos os 229,7. Tá? Então, a temperatura 2 é igual a 1675 menos 229,7, vai ser igual a 1445,3 graus Celsius, a nossa temperatura no segundo ponto. Tá? Então, note, né, que a temperatura 1 para a temperatura 2, a variação, a diferença entre elas não é tão grande, ou seja, você não tem um bom isolante térmico, você tem um bom condutor térmico, e a temperatura T2 para a temperatura T3, a diferença é gigantesca, né, já que a temperatura 3 é de 145 graus, né, ou seja, caracterizando um bom isolante. Tá? Pessoal, fico por aqui no pré-aula de hoje, tá? Espero que possam ter aproveitado. Tentem fazer a atividade do pré-aula, tá? Que é sobre isso. E no momento síncrono eu vou estar resolvendo esse exercício do pré-aula e falando então de convecção e radiação. Grande abraço, fui!